Continuando com os exercícios do capítulo Teoria Elementar do rotor de uma bomba centrífuga, vamos resolver o exercício número 5, que trata sobre curva teórica H igual função de Q, a partir da geometria do rotor. O enunciado diz: uma bomba com escoamento radial na entrada trabalha com uma vazão de 2 metros cúbicos por minuto e 1.200 revoluções por minuto. A altura do canal de saída do rotor é de 20 mm e o ângulo construtivo de saída da pá é igual a 25 graus. A componente meridiana da velocidade absoluta na saída é de 2,5 metros por segundo. Determine a. As equações de altura de elevação como sendo função da descarga e potência de elevação como função da descarga também. B. Plote as curvas obtidas desde vazão nula até vazão de 4 metros cúbicos por minuto. E C. A altura e a potência hidráulica teórica para número infinito de pás nas condições dadas. Então, de acordo com o enunciado, temos a vazão, temos a descarga, temos a altura da pá no bordo de saída, temos o ângulo β2 e temos a componente meridional ou meridiana da velocidade absoluta no bordo de saída do rotor, sendo igual a 2,5 metros. Bem, vamos começar com o cálculo da altura de elevação. Sabemos que a altura de elevação é uma expressão que é extraída em função da geometria do rotor, especificamente dos seus ângulos β2, α1, dos componentes periféricos, principalmente na entrada e na saída, e do componente periférico da velocidade absoluta na entrada e na saída. Em outras palavras, estamos falando da equação de Euler, que é definida como sendo igual a velocidade periférica na saída vezes o componente periférico da velocidade absoluta na saída menos a velocidade periférica na entrada vezes o componente periférico da velocidade absoluta na entrada sobre a aceleração da gravidade. Temos também como informação de que o ângulo α1, ou seja, a entrada do líquido no rotor, é de forma radial, ou seja, o ângulo igual a 90 graus. Para esse caso, então, a velocidade absoluta será igual à sua componente meridional e não apresentará componente periférica. Ou seja, a velocidade absoluta na entrada é igual à sua componente meridional da velocidade absoluta na entrada do rotor, e por formar um ângulo de 90 graus, com a velocidade periférica, não há projeção da velocidade absoluta no eixo periférico, então temos um valor da componente periférica da velocidade absoluta igual a zero, que quando substituído nesta parte da equação, chegamos a uma expressão mais simplificada da equação de Euler, válida somente para entradas radiais, ou seja, α1 igual a 90. Retomamos a equação simplificada de Euler, verificamos que está em função da velocidade periférica e da componente periférica da velocidade absoluta na saída. Sabemos que a velocidade periférica é função do número de rotações por minuto e o número de rotações por minuto é constante. O cálculo da componente periférica da velocidade absoluta pode ser obtido através do diagrama de velocidade da partícula no bordo de saída do rotor. Temos a velocidade periférica, a velocidade relativa, a soma geométrica delas forma a velocidade absoluta, que está formada por uma componente periférica e por uma componente meridional. Temos o ângulo α2 e temos o ângulo β2. A partir dessa informação geométrica, podemos extrair a seguinte expressão trigonométrica. Tangente de β2 é igual ou a componente meridional da velocidade relativa ou a componente meridional da velocidade absoluta, que seriam iguais. Vamos para a componente meridional da velocidade absoluta, que é mais fácil de calcular. Sobre o cateto adjacente, que seria este trecho daqui. E este trecho daqui é o mesmo que este daqui, que é igual ao 2 menos VO2. Deixamos em evidência VO2 porque nos interessa substituir nesta equação e fica sendo igual a velocidade periférica menos a componente meridional da velocidade absoluta em 2 sobre tangente de β2. Então, substituímos esta expressão na expressão da altura de elevação ou da expressão de Euler simplificada.
e ficamos com uma expressão da seguinte forma. Resolvemos e ficamos com uma expressão onde a velocidade periférica é um termo quadrático inicialmente, depois um termo linear, ok? A velocidade periférica sabemos que é função do número de revoluções por minuto da rotação, mas precisamos de uma expressão para a componente meridional da velocidade absoluta em 2. Sabemos que a descarga ou escoamento no rotor é definido pela sua área de seção por onde o fluido escoa, vezes a velocidade. E nesse caso, a componente da velocidade que interfere no escoamento é a componente meridional, porque é perpendicular, da velocidade absoluta na saída ou no bordo de saída do rotor. Ou seja, a vazão é igual a esta área lateral de um cilindro, que é π d2, b2, vezes a velocidade, o componente meridional da velocidade absoluta. Deixamos em evidência o componente meridional da velocidade absoluta e substituímos ele na equação de cima e finalmente chegamos a uma expressão onde temos todos os termos possíveis e está em função da descarga. Retomamos essa equação, nos resta encontrar uma expressão para a velocidade periférica, sabemos que ela é igual a π, número de revoluções por minuto, de 2 sobre 60. Temos diferentes dados que foram fornecidos no enunciado, que é a vazão, a rotação, a largura da pá no bordo de saída, beta2 e a componente meridiana ou meridional da velocidade absoluta na saída. Inicialmente, para resolver esta equação, precisamos de D2 e esse dado não nos foi fornecido, mas em função da expressão da vazão, podemos determinar o diâmetro 2. Substituindo a vazão, π, Vm2 e B2, encontramos um diâmetro 2. Com esse diâmetro 2, agora sim podemos encontrar a velocidade periférica, que tem um valor igual a 13,3 metros por segundo. Então, agora determinamos essa expressão, substituímos a velocidade periférica, substituímos G, tangente de beta2 e todos os valores que deixamos sem substituir, pois precisamos dar vários valores a ele inicialmente, e encontramos uma expressão dessa forma, onde que deverá estar em metro cúbico por segundo. Agora, nos resta determinar uma expressão da potência de elevação em função da descarga. Sabemos que a expressão da altura de elevação é igual a esta. E sabemos que a expressão da potência de elevação é igual ao peso específico, descarga, altura de elevação. O peso específico, para esse caso, é água, que Newton por metro cúbico é igual a 9.800. Substituímos esse valor, deixando a variável Q sem substituir por nenhum valor. E encontramos uma expressão da potência que estará em watts e a vazão em metro cúbico por segundo. Então, esta seria a expressão final para o caso de kilowatts. Então, agora nos resta fazer a plotagem para diversos valores de Q para encontrar as curvas tanto da altura de elevação versus a descarga, quanto da potência de elevação para a descarga. Então, aqui temos uma coluna da vazão em função de metro cúbico por minuto, depois da vazão em metro cúbico por segundo, depois da altura de elevação em metro e da potência de elevação em kilowatts. Na verdade, aqui em kilowatts. Aqui. Então, nós damos vários valores aqui. Começamos com 0, 0,2 e vamos nos dar vários valores até 4. Ok? Bem, agora precisamos transformar isto em metro cúbico por segundo, dado que a equação está em metro cúbico por segundo, ok? Bom, temos essa expressão ali, está em metro cúbico por segundo. E agora vamos calcular os valores da altura de elevação, que seria 18,1 menos, parênteses, 218,6 vezes os valores da vazão. Mas tem que ser em metro cúbico por segundo. Resolvemos para todas as vazões. Deixamos com a mesma casa decimal. E finalmente para a potência, que será 177,4
vezes a descarga, metro cúbico por segundo. Fechamos isto entre parênteses, menos, abrimos parênteses, 2142 vezes a descarga de novo, só que esta descarga estará elevada ao quadrado, e fechamos ali. Então, para todas as descargas, teríamos mais ou menos isto. Deixamos aqui. E, bom, o que nos resta agora é plotar a vazão versus a altura de elevação. Num gráfico cujas características é desta forma. É uma curva característica teórica, tá? Por isso que ela é linear. Depois a vazão versus a potência de elevação. E nesse caso teríamos um gráfico quadrático. Ok? Bom, voltando para os resultados, então temos a tabela que foi elaborada em Excel. O primeiro gráfico, que é a curva da altura de elevação versus a descarga. A descarga está em metro cúbico por minuto. E depois a curva da potência de elevação versus a descarga. Nos pede determinar para 2 metros cúbicos por minuto qual seria a altura de elevação e qual seria a potência. E isso obtemos diretamente da tabela, que seria igual a 10,8 e 3,53.